Salve, salve, rapaziada. Segundou e segundou já com o segundo dia de jogos de Copa do Mundo. Copa do Mundo que teve a estreia ontem com a vitória do Equador sobre o Catar por 2-0. E hoje, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, teremos um grande jogo. Uma das favoritas entra em campo e estreia pelo Grupo B. A seleção inglesa encara a seleção do Irã hoje, às 10 horas da manhã. E a Inglaterra, que até mais do que pelo futebol, virou meme esses dias, porque está sofrendo muito com o calor no Catar. E, enfim, a Inglaterra, que é um país mais frio que o Catar, obviamente, né? O inverno lá é bem rigoroso, o calor nem se compara com o calor lá do Catar, e os jogadores estão sofrendo. Os primeiros dias de treinamento para a seleção inglesa foram bem sofridos, mas é tudo uma questão de adaptação. Mas esse primeiro jogo, a seleção inglesa pode sentir um pouquinho. É a primeira partida do Grupo B nessa Copa do Mundo, e a seleção inglesa, que é a grande favorita para a partida, ela não vive um bom momento. Ela vem de 6 partidas sem vitórias. A seleção inglesa, que foi a quarta colocada na última Copa do Mundo, disputou sua última partida em setembro contra a Alemanha e empatou por 3-3. Então vem de uma sequência negativa, porém esse empate contra a Alemanha é super natural, né? A seleção alemã é uma grande seleção, então é um duelo que o empate é um resultado comum e não é de todo ruim, não é um resultado que traria uma crise para a seleção inglesa, obviamente. Já o Irã vem de derrota contra a Tunísia, a partida foi recente, no último dia 16 de novembro, e antes disso a seleção havia vencido a Nicarágua por 1-0. Uma vitória de destaque da seleção iraniana recentemente foi contra a seleção uruguaia, a seleção que estará na Copa do Mundo, e a partida foi realizada em setembro e o Irã levou a melhor. O Uruguai, que é a terceira potência da América do Sul, foi derrotada pela seleção do Irã. Então, mostra que a seleção do Irã não é uma seleção besta, não é uma seleção boba, como a seleção do Catar já apresentou na partida de estreia. Então, é uma seleção que pode complicar a vida das seleções do seu grupo. Como eu disse anteriormente, a Inglaterra foi quarta colocada na última Copa e ela é considerada uma das principais forças para a disputa dessa Copa. É uma das seleções que estudiosos, comentaristas, enfim, dizem que pode chegar nas cabeças ali na Copa do Mundo e brigar por esse título, ou brigar ali nas fases decisivas da Copa. E o Irã, na última Copa, foi eliminado na fase de grupos. Venceu apenas uma partida contra o Marrocos. E a partida inaugural do Grupo B, que é no Catar, né, nessa segunda-feira, hoje, às 10 horas da manhã, no Khalifa International Stadium. Lá no primeiro jogo nesse estádio, vai ser a partida de abertura aí no Khalifa International Stadium. E a Inglaterra tem um desfalque para a partida de hoje. Não conta com o Kyle Walker, lateral direito, que é titular da seleção e do Manchester City. Ele se recupera de uma lesão na virilha, teve que operar a virilha, mas foi convocado porque tudo indica que ele já pode estrear na segunda partida. Então, é um jogador que terá condições de jogo já para o segundo jogo da Copa. Então, o Kyle Walker foi convocado mesmo num pós-cirurgia. Já a seleção iraniana, ela enfrenta alguns problemas extra-campo, problemas delicados lá no país. O Irã vem sofrendo com grandes protestos lá nas ruas do Irã, que é sobre a violência e restrição do direito das mulheres. E isso vem, enfim, levando milhares de pessoas para as ruas e, obviamente, vem afetando a seleção iraniana. Tanto que nas últimas coletivas de imprensa da seleção na Copa do Mundo, o assunto acabou sendo esse, não foi nem o futebol, o que acaba irritando os jogadores, o treinador da seleção iraniana, que quer focar, quer falar sobre a Copa do Mundo. Eles se compadecem sobre toda essa situação, sobre a violência contra as mulheres no país, porém, eles querem focar na Copa,
mas essa crise, esses protestos em grande escala lá no Irã está atrapalhando a seleção, está sendo um dos principais assuntos, perto, às vésperas de uma partida tão importante para a seleção do Irã. Então, o Irã tem esse problema extra-campo que, obviamente, afeta todos os atletas. E a Inglaterra tem esse desfalque, mas a Inglaterra tem uma forte seleção. A provável seleção inglesa para daqui a pouco é com Pickford, Stones, Deer e Maguire. Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Shaw, Sterling e Foden e Harry Kane. O treinador é o Gareth Southgate. Essa seleção inglesa, todos os jogadores dessa equipe titular, dessa provável equipe titular, atuam na Premier League. Só um jogador, que é o Bellingham, ele atua no futebol alemão. Já o Irã vem a campo com o provável Irã com Beiranvand, Jahanbakhsh. Ai, que trairagem. Eu vou parar de ler as escalações. Mohahami, Pouraliganji, Khalizadeh, Hassiaf, Taremi, Exatollah, Amiri, Nouralahi e Asmun. O treinador é o Carlos Queiroz. Ô, Carlos Queiroz, que alegria ler seu nome. Esse nome dá para ler com mais tranquilidade. E essa provável seleção titular do Irã para a partida de daqui a pouco tem 3 jogadores que atuam no Irã, um na Holanda, um na Croácia, um no Catar, um na Grécia, um em Portugal, um na Dinamarca, um nos Emirados Árabes e um na Alemanha. Uma seleção que está por todos os cantos do mundo, né? A seleção do Irã. Boa parte está na Europa, mas são em ligas, tirando o atleta que atua na Alemanha, o restante são em ligas secundárias, né, da Europa, Alemanha, Croácia, Grécia, Dinamarca, enfim. Então são jogadores que jogam em um nível inferior, obviamente, do que os da seleção inglesa, que jogam na principal liga, na liga mais disputada do planeta. Esse já é um ponto que eu acho que já é um diferencial para a seleção inglesa. Eu acho que a seleção inglesa é favorita para o jogo de daqui a pouco. Eu vou apostar em um 3-1 para a Inglaterra na partida de hoje. Acho que vai ser uma partida bem movimentada, mas a Inglaterra vai sair como vencedora. Eu acho que só esses dados aqui que a gente fala, né, que todos os jogadores da seleção inglesa atuam na Premier League, um atua no futebol alemão, e os jogadores do Irã, né, estão espalhados pela Europa, a grande maioria, porém, em ligas inferiores, eu acho que isso já dá uma boa amostragem, que são jogadores que não estão habituados, acostumados a partidas com uma grande exigência técnica. Então, eu acho que o Irã vai sentir bastante. Tem 3 jogadores que atuam no Irã, que obviamente também é uma liga bem abaixo de uma liga europeia. É óbvio, a nossa liga brasileira é muito baixa do que uma liga inglesa. Imagina a liga do Irã. Então, isso é um grande diferencial. E eu acho que, além disso, né, a qualidade técnica da seleção inglesa, a seleção inglesa que tem a base da Copa de 2018, que foi a 4ª colocada, o Irã ficou na fase de grupos. Então, eu acho que essa partida a Inglaterra entra com grande favoritismo. E você, o que você pensa para essa partida? Comente aqui o placar, o provável placar na opinião dos meus queridos inscritos ou não inscritos. Você que é novo também comente. E comente e dá aquele... clica na sineta, se inscreva no canal, dá essa força pra gente. E amanhã tem brasileiro em campo também. Amanhã, pela primeira vez na Copa do Mundo, teremos brasileiros em campo. Até porque o árbitro da partida é o brasileiro Rafael Claus. O assistente 1 é o Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. E o assistente 2 é o Danilo Simon. Então, boa sorte aos árbitros brasileiros, até porque não mantenham o nível do Campeonato Brasileiro. Por favor, a gente pede encarecidamente, façam bonito aí a arbitragem brasileira na Copa do Mundo, porque aqui dentro do Brasil a arbitragem vive uma péssima fase, então a gente torce que na Copa do Mundo o time brasileiro do apito não faça feio. Então a gente está nessa torcida também, e nessa partida entre Inglaterra e Irã serão os primeiros brasileiros a pisar em um gramado de Copa do Mundo numa partida oficial. Então, boa sorte aí à equipe de arbitragem. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Daqui a pouquinho, 10 horas, né?
Bom jogo, para quem não estiver trabalhando e der para assistir, aproveita, porque é um bom jogo. A seleção inglesa é uma seleção a ser observada, pode ser um adversário do Brasil futuramente. Então, com certeza, é uma seleção a ser bem analisada pela torcida, para quem gosta de futebol, para ver onde o Brasil tem que ficar atento, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!